Alice Sati está voltando ao programa, ela que é designer floral. Como vai você? Tudo bem, e você? Prazer é todo nosso, ela está sempre bem acompanhada com essas flores maravilhosas. Dá para acreditar que isso aqui é inverno? Hein? O inverno no Brasil é bem interessante, né? Se nós formos falar de plantas de inverno na Europa, por exemplo, a gente vai encontrar muitos problemas por causa de geadas, de frio muito intenso. Mas no Brasil o nosso inverno é muito ameno, então ele faz com que nós possamos ter lindas flores em casa com cuidados bastante simples, É verdade, né? apesar de toda a seca que a gente está enfrentando. Pois é. Há exatamente um mês hoje que não chove, Então a gente tem que lembrar de quem tem vida, viu? E um dos alimentos essenciais é a água, né? Apesar da seca, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a temperatura cai, está seco, mas a temperatura é mais baixa. Então é sempre conveniente a gente encostar o dedo no vaso e sentir se ele está úmido. Se ele tiver, não há necessidade de colocar água. Se não, é sempre bom manter com uma umidade, mas não uma umidade muito grande em função da temperatura mais baixa. Para que a raiz não apodreça, né? Porque senão você acaba perdendo a planta. Agora, é curioso também aqui, por exemplo, nós temos tido dias muito bonitos de sol. Claro, a temperatura mais baixa do que no verão. Mas pela manhã e à noite cai bastante, né? E elas continuam bonitas e viçosas. Pois é, e vão continuar, se a gente tiver esse cuidado simples com a rega, elas vão continuar bem bonitas. A única coisa que nós temos que observar, assim, por exemplo, o Brasil é muito grande, né? Então, se você vai sul, sudeste, você tem uma variação de temperatura. Já no Nordeste é uma estação de chuvas. Então, os cuidados são diferentes, julho é época né? de chuva lá. Exatamente. Que para eles é inverno, né? Chuvinha. Não a temperatura, mas a chuva. A chuva, né? Mas então são cuidados muito simples para que elas continuem bonitas. Basta cuidar a rega para não exagerar na rega. E se tiver numa região como, por exemplo, Rio Grande do Sul ou algumas regiões serranas, é importante proteger um pouco as flores, trazer os vasos para lugares cobertos, porque a geada, as plantas muitas vezes resistem bem ao frio. O caso dessas plantas que nós temos aqui, elas são bastante resistentes ao frio, mas elas não resistem à geada, né? A geada vai estragar essas plantas. A geada arrasa plantações com as flores também. Isso valendo mais então para o sul do país. Nós temos aqui orquídeas. A Phalaenopsis, essa orquídea, originalmente... Os nomes científicos, eu deixo com você. A Phalaenopsis é bastante comum comercialmente hoje no Brasil. Linda. Nós temos ela disponível praticamente o ano inteiro. As flores para corte, elas estão disponíveis, né? O que muda é preço. Então, se você pega a flor da estação, ela tem um preço mais baixo. Nessa época elas estão mais caras? Nessa época elas já estão com um preço melhor. E até o final do ano elas vão ficando mais baratas, né? A época de florada dela normal seria a partir de setembro, só que como o nosso tempo é bastante variado, né, e a gente tem um calor no inverno, então elas estão florescendo no inverno, não só as comerciais, mas as que estão nas casas das pessoas, né? Eu tenho em casa vários exemplares e estão todos com flores. E essas são cheias de brotinhos, de botões. E o interessante é que ela dura muito, né? Depois que a flor nasce, ela vai durar 3, 4 meses, é muito durável essa flor, ela fica bonita durante muito tempo. É só regar, mantê-la úmida, não exageradamente, e num lugar que tenha sol. Todo tipo de orquídea tem uns que afirmam que a gente não deve colocar água quando ela está florida. O problema da orquídea é o seguinte: quando ela está com flor, você rega. A hora que você quer que venha a flor, você deixa ela mais seca. Porque a flor é uma reação da planta, inclusive a falta de água. Interessante isso. Então você deixa ela mais seca, que ela vai vir a florescer até mais com uma floração mais bonita. Olha aí, a gente tem que aprender tudo direitinho. Bom, depois delas... nós temos aqui alguns tipos de orquídea, porque nessa época várias orquídeas estão florescendo, né? Então tem a Phalaenopsis, tem a Oncídio, que é essa amarelinha, que também é bastante comum, né, nas casas das pessoas. Também. Nós temos aqui o Cymbidium. O Cymbidium é uma das poucas orquídeas terrestres. Ela é uma orquídea bastante resistente, então uma orquídea que dá para ter na casa com pouquíssimos cuidados, só mesmo o cuidado da gente estar regando, e depois da floração ter uma adubação. Existe um adubo específico para orquídeas, então... Para comprar a gente tem que perguntar? Compra, ele vem, é alimento para orquídeas mesmo. Então você coloca uma vez por mês e no ano seguinte, na próxima florada, você vai ter uma florada bem bonita na sua casa, né? Nós estamos falando todas em vasos.
Todas em vasos. O jardim também? Não. A única Vasos. que é terrestre é essa, mas o ideal é colocá-la em vaso. Inclusive, você pode colocar em vasos bem grandes, porque ela vai aumentando e ela fica... Você consegue ter vasos bem grandes mesmo e com muitas flores, né? Então, nossa, quanto maior, mais bonito. Não, são maravilhosas, né? Você tem algumas que você tem essa inflorescência. Você pode ter um jardim num vaso só. Exatamente. Nossa. Você consegue ter com essa espécie aqui. Espetáculo. Depois nós trouxemos, além das orquídeas, depois eu tenho algumas outras plantas que são bem típicas do inverno. Por exemplo, a azaleia é uma planta que tem em todas as praças, nos jardins, na frente das casas. Existem diversas variedades, algumas menores que são adequadas para vasos e outras que você consegue fazer arbustos, cercas vivas, né? É uma planta que agora está florescendo, então é o cuidado com a irrigação. Depois que acabar, que as flores saírem, aí é a hora de podar. Então, primeiro deixa ela florar, ter toda a floração, para depois ela ser podada, né? Para não mexer nela nesse momento. Eu fico sempre encantada, já comentei outras vezes aqui, independente de serem podadas ou não, porque, por exemplo, em locais públicos, como é a nossa cidade... Elas não são podadas. De uma poluição tremenda... Alguns locais são mais bem cuidados que outros. E outros você vê que elas não passaram por poda, por nada. Não, elas são muito resistentes. Aí elas vão florescer novamente, olha. Então lá a gente passa, elas estão sempre sorrindo para nós. Ó, vocês são maravilhosas. Não, e eu já peguei muda, assim, a muda muito feia, porque ela sobreviveu, mas ela não tinha cuidado nenhum. Você faz uma pequena poda. Ela já... Em 2 meses você tem uma árvore linda de novo. Ela é muito rápida na recuperação, muito resistente. Viu? Deixa eu ver a pergunta que chegou aqui. Olá, Rita. Rita é de Alphaville. Quais os cuidados que eu tenho que tomar com as gérberas no inverno? Gérbera é delicadinha, Gérbera é muito delicado. Gérbera você trouxe? Não. Não, hoje não trouxe gérbera. Mas é o cuidado de manter o substrato úmido, sem exagero mesmo, e manter em local protegido, de forma que ela não chegue a ter contato com uma temperatura muito baixa. Então, o ideal é pôr dentro de casa, em lugar que bata sol, que não tenha vento. Quer dizer, esses cuidados sempre ajudam a manter a planta em ordem. Quer dizer, se for um lugar com muita ventilação, isso também acaba atrapalhando a planta, né? Muito bom. Mas tem que ter insolação, ela tem que ficar num lugar claro. Então faz direitinho pra você ter a sua linda. Vai ficar linda. Que mais? Depois nós temos antúrios, né? Aqui nós eu trouxe vários tipos também, né? São vários tipos. Eu trouxe aqui um mini e um antúrio normal. Ele varia de branco até o bordô, né? Ele tem uma variação grande de cores. É uma planta também bastante resistente. Ela teve muito fora de moda, né? Ela era uma planta muito... mas depois chama cala. Como chama? Não, o calas é aquele copo, tipo um copo de leite. Copo de leite. Não, o antúrio era muito usado na década de 60, 70, para você devia estar na exposição da Bossa Nova. Com certeza. E ficou muito tempo fora. Agora está voltando com bastante força. Com dália, exatamente. Ficou um tempo e agora voltou com força. Tem algumas plantas que sofrem esses preconceitos. Pois né? É o revival. Aí nós temos o bico de papagaio, que é a poinsettia, essa daqui, que também, essa época, começa a ficar muito bonita. E ela não é uma flor, na verdade, né? Ela é uma folha modificada. A flor dela nada mais é do que a folha modificada. E ela também tem variações do branco até o vermelho de cores. E ela vira uma árvore muito bonita. Ela vira. Um arbusto bem grande, quase uma árvore, não é isso? Você consegue mantê-la ou como árvore ou como arbusto, nos vasos. Existem várias espécies e você consegue tê-la em vários lugares da sua casa. Depois de um certo tempo tem que tirar do vaso e plantar? O ideal é você podá-la. Se você quer mantê-la no tamanho, é só dar uma podadinha e mantê-la no próprio vaso. Se você quiser ainda dá tempo que ela de podar? A poda é depois da floração. Então agora dá tempo ainda, não? Não, tem que esperar acabar a floração. Ela já floriu? Que é, na verdade, essa folha. E depois você poda essa época. Tá bom.